vamos falar de falta de energia, de como os problemas no fornecimento de energia elétrica, algumas restrições, o encarecimento da conta tem afetado e vai afetar a nossa economia. Nós vamos falar agora sobre aquela pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que mostra exatamente como a alta nos custos da energia provoca perdas para todos os setores da economia brasileira. De acordo com essa pesquisa da CNI, o Brasil vai perder cerca de 22 bilhões de reais do produto interno bruto até o fim do ano que vem, com queda no consumo, com fechamento de vagas de trabalho. A gente vai tentar explorar um pouco mais essa pesquisa com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Marcelo, bom dia, obrigado pela entrevista aqui com a CNN. É um prazer, bom dia, Colombo, bom dia a todos. Marcelo, eu queria que você destrinchasse a quem está nos acompanhando de que forma se materializa as dificuldades que nós temos tido para fornecer energia elétrica. Temos a necessidade de botar as termoelétricas para funcionar com 100% da potência, as contas ficam mais caras. De que forma a crise hídrica mais grave dos últimos 90 anos se materializa para a indústria, por exemplo? Tem de diminuir turno, tem de produzir menos? O que é que acontece? Bem, começa exatamente por aí, né? Com esse aumento dos custos de energia por conta da ligação, por exemplo, das termoelétricas. Na medida que aumenta esse custo da energia, os preços acabam aumentando desses produtos. E aí, na hora que aumenta os preços desses produtos, os consumidores passam, às vezes, se possível, a consumir importados ou reduzir o seu consumo porque ficou mais caro, não cabe mais no seu orçamento. Na hora que reduz esse consumo, se reduz a produção. Né? A produção percebe que a demanda caiu um pouco, ou seja pelos seus produtos, seja porque foi importado, seja porque a família parou de comprar, e aí reduz a produção, reduzindo então a produção, reduz também dos insumos, é uma cadeia inteira de produtos que começa a reduzir a sua produção. Na medida que reduz essa produção, os empresários percebem que precisa de menos mão de obra, acaba por demitir empregados, isso reduz a renda das famílias, que reduz novamente o consumo. Então a gente tem um efeito que vai se criando, vai em cascata na medida que vai se espalhando pela economia, a gente acaba resultando nesse efeito grande que a gente tem no produto interno bruto. Seja pela queda na produção, pela ótica, olhando aí pelo lado da produção, seja pela ótica da renda, com essa queda de consumo, seja por conta das demissões, seja por conta do aumento do preço e uma renda menor por conta disso das famílias. Marcelo, por falar em consumo de famílias, eu gostaria de ter o seu ponto de vista a respeito do consumo de energia dentro das casas e o quanto as famílias passaram a pagar por isso. Neste momento de pandemia, o home office se tornou presente, não é, na vida de muita gente. Então, às vezes, um espaço grande de uma empresa que comportava 100 pessoas com alguns pontos de energia, multiplicou-se por 100 famílias, 100 casas consumindo energia a mais dentro das suas casas. Então, se você tem uns pontos de energia dentro de uma empresa, se 50 pessoas foram trabalhar em casa, você tem 50 pessoas consumindo uma energia maior em casa. Isso de alguma maneira impactou no aumento do consumo ou foi algo muito pequeno a ponto de nem fazer cosquinha, assim, digamos, no nosso consumo de energia de maneira geral? No consumo de energia de uma maneira geral, a diferença é muito maior o gasto de energia na produção de certos bens do que na iluminação, de fato, né? Mas agora, para as famílias, especialmente com o aumento de preços, isso começa a se tornar mais relevante. E isso acaba por contribuir para essa queda no consumo e a queda no produto industrial e no produto interno bruto. Para as famílias acaba fazendo alguma diferença, sobretudo naquelas com um orçamento um pouco mais apertado. Mas em matéria de produção, em alguns setores, o que é muito importante mesmo é o gasto de energia na produção. E aí esse gasto com a iluminação não faz tanta diferença assim na produção.
Marcelo, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Queria te perguntar sobre o que é possível fazer. O setor empresarial está se agarrando a qualquer fio de esperança que eles tenham de recuperação. Recentemente, por exemplo, só para exemplificar isso, eles se manifestaram a favor da volta do horário de verão. Pode não significar muito para a produção de energia ou para a economia de energia, mas para alguns setores, por exemplo, bares e restaurantes, isso significa uma recuperação para eles. Então, eles se manifestaram a favor da volta do horário de verão, o que não é muito bem visto pelo governo, ou pelo menos não tão aceito. Estão protelando isso. Eu lhe pergunto, o que é possível ser feito do ponto de vista de gestão para reverter esses números que vocês trazem para a gente nesse momento? Realmente, a questão de energia já é um problema, não é de hoje. A gente faz um acompanhamento de competitividade da indústria brasileira em uma série de fatores, comparando com uma série de países comparáveis com o Brasil, seja do ponto de vista econômico, social, de tamanho, de mercado, enfim, de vários importantes parâmetros. E a energia elétrica fica como uma falta de competitividade terrível em energia elétrica. O país fica na última posição quando se fala de qualidade do serviço, de preço do serviço. Então, a questão da energia elétrica realmente precisa de muito trabalho e a gestão, no momento que na impossibilidade de grandes investimentos nesse sentido, para maior qualidade, maior disponibilidade da energia elétrica, a parte da gestão realmente é muito importante. Sabendo-se das limitações, dos problemas que nós temos, é claro que houve um avanço muito grande com relação à crise anterior e à necessidade de racionamento que tivemos no passado, mas problemas como esse, que impactam custos, impactam o preço da energia e dão, no final das contas, esse impacto que a gente está medindo aqui com esse estudo, precisam ser evitados com uma melhor regulação, com mais previsibilidade, com a possibilidade, então, de poder gerar investimentos que não podem ser hoje feitos pelo setor privado, pelo setor público, mas certamente podem ser pelo setor privado. Marcelo, não é de hoje, né, que a indústria diz que o custo da energia elétrica e deficiências no fornecimento da energia são um dos principais componentes daquilo que convencionou se chamar de custo Brasil e algo que subtrai competitividade da indústria brasileira na comparação com outros países. Não vou nem falar da China, mas de países que têm uma economia parecida com a nossa, né? Qual é o peso que o preço e a falta de constância no fornecimento de energia tem hoje na perda de competitividade da indústria no país? É enorme, sobretudo naqueles setores que a parcela de energia é mais relevante, mas afeta a indústria como um todo, né? A energia elétrica ela é a principal fonte de energia para a quase totalidade da indústria brasileira, uma parcela realmente bastante significativa. Em alguns quando se fala da parcela do custo, não é tão relevante, mas em muitos é bastante relevante. E essa falta de qualidade do fornecimento de energia afeta a produção de uma forma enorme, pode causar prejuízos significativos, muitas vezes, prejudica o planejamento, prejudica a competitividade da produção da indústria brasileira. E quando se fala também dos custos, mais uma vez, um novo impacto em competitividade, que, enfim, prejudica, se acumula vários outros problemas que a indústria enfrenta na sua produção, vários outros problemas que contribuem aí para esse custo Brasil elevadíssimo, mas certamente a energia participa pesadamente aí nesse pacote de custos que os empresários são forçados a enfrentar todos os dias na sua produção. Nós conversamos com o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o Marcelo Azevedo. Muito obrigada, Marcelo, por essa entrevista. Nada, é sempre um prazer. Obrigado. Valeu, Marcelo. Bom dia.